Amém? Amém, irmãos? Bom, estamos no dia 9 de setembro e a semana passada foi aquela semana que nós conhecemos aqui no Brasil como a Semana da Pátria, não é isso? A semana em que nós dedicamos, festejamos e dedicamos a nossa homenagem à história do Brasil, a quando o Brasil se tornou independente de Portugal e se tornou definitivamente uma nação. Isso foi lá em 1822, quando Dom Pedro I, às margens do Riacho Ipiranga, aqui na cidade de São Paulo, disse então que o Brasil não era mais colônia de Portugal, mas era agora uma nação livre e soberana. Pois bem, esta Semana da Pátria, ela se encerrou agora, no dia 7, que são 7 dias da semana. Mas eu acho que é importante a gente pensar, nesse momento, que tipo de pátria, que tipo de igreja, na verdade, que a pátria necessita. E eu, quando digo igreja, eu sempre falo que essa questão, essa palavra, essa designação igreja, ela tem duas formas de nós entendermos. Igreja comunidade, que é isso aqui que a gente está vendo, a comunidade dos santos, e igreja eu. Cada um de nós somos uma igreja. Cada um de nós que professamos Jesus Cristo somos uma igreja. Então, quando falar igreja, nós temos que pensar no todo, tanto em mim quanto na comunidade. Então, a pergunta é, que tipo de igreja cristã, que a pátria necessita, que a pátria Brasil necessita nesse exato momento da sua história? Você já parou para pensar nisso? E você não precisa ser mais velho para pensar nisso, você como jovem pode pensar nisso, porque você vai viver nessa pátria mais tempo. Existe um artigo que diz o seguinte, que tem um deus grego, que se chama Jano, que tem 2 cabeças. Então esse artigo diz o seguinte, como o deus grego, que tem 2 cabeças, a realidade da América Latina, do Brasil, tem 2 caras também. Por um lado, a economia cresce, ainda que a taxas insuficientes. Mas por outro, cresce também a pobreza. Segundo dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento, aproximadamente 70 milhões de brasileiros que vivem aqui nesse país são pobres. 70 milhões de brasileiros são pobres. Assim, a adoção de regimes democráticos, ou seja, fazer do Brasil uma democracia, ela é uma coisa boa, mas tem sido acompanhada de um quadro social bastante difícil, com tendências negativas. Por quê? Porque se por um lado nós compramos mais, por outro, muita gente empobrece também. Seus efeitos são sentidos cada vez com maior força, em particular, no aumento da marginalidade, no aumento da marginalização, na exclusão social e na insegurança dos cidadãos. Então você diz assim, eu vivo num país democrático, num país onde eu posso consumir hoje, porque eu posso comprar geladeira, eu posso comprar carro, eu posso comprar casa no programa Minha Casa Minha Vida, eu tenho o Bolsa Escola, o Bolsa Família, eu tenho o ProUni, eu tenho o FIES, para poder estudar na faculdade sem pagar, para pagar depois. Mas por outro lado, você vê que ao mesmo tempo que isso melhora, e isso é uma coisa boa para o nosso país, por outro, a gente vê que aumenta a violência, a gente vê que aumenta a insegurança, a gente vê que aumenta a marginalidade, ou seja, mais pessoas a cada dia, mais jovens principalmente, estão caindo no mundo do crime, no mundo da droga principalmente. O crack, devastando famílias, etc, etc e tal. O desemprego urbano é alto entre a população ativa, ou seja, 60% das crianças que vivem em lares que são considerados abaixo da linha da pobreza, e 41% dos pobres, das crianças pobres, sofrem diferentes graus de desnutrição. Então, a criança brasileira, 41% das crianças que nascem hoje, elas não estão comendo direito.
Consequentemente, uma criança que não come direito, ela não será um adulto, terá problemas na adultez. Não é isso? Pelo menos as mães aí sabem disso melhor que eu. Não sou mãe, sou pai. Mas eu sei, por exemplo, que o que a mãe consome na gravidez vai determinar uma série de fatores do seu filho no futuro. Não é isso, mães? Ou eu estou enganado? Ou estou falando coisa errada? Mas é isso, né? Segundo dados, o crescimento anual acima de 3%, que é o que o Brasil está crescendo todo ano, longe de melhorar a situação do quadro social, em alguns casos piorou. E é certo que existem mais telefones celulares no Brasil, hoje, do que no passado. Mas é certo também que há menos consumo de alimentos básicos. Conseguiram entender esse artigo, irmãos? O que esse artigo diz? Que se por um lado a economia cresce, que se por um lado nós temos hoje carro, se por um lado nós temos geladeira, se por um lado nós temos 2, eu sei de pessoas que têm até 3 celulares, né? Podem consumir celular, podem falar no plano Infinity, né? Por 25 centavos a ligação, indefinidamente, quando não cai, né? E quando você consegue completar. Então, se isso é possível, por outro lado, também, pessoal, a fome cresce nesse país. Talvez isso a gente não veja muito aqui em Cambé, mas vá a São Paulo. Quem daqui tem a oportunidade de ir para São Paulo regularmente? O que a gente vê naquele centro de São Paulo lá, né? É mendigo que você tem que desviar. Eu desci ali na estação da República, do metrô, República, e subi em direção ao Mackenzie, ali na Consolação. E eu chegava sempre 5h30 da manhã, porque os mendigos eles dormem por ali, mas quando dá 6h30 já tem que ir saindo, porque a polícia vai chutando, jogando água e tem que sair mandar, né? Então eu passava ali 5h30 da manhã. Eu não estou brincando, pessoal. Cheguei a contar uma vez 18 dormindo assim na calçada. E você tem que ir fazendo assim para desviar deles, né? Então, aqui talvez a gente não perceba muito isso, mas lá a gente vê, nas cidades grandes, né, que cada vez aumenta mais o número de mendigos. O Brasil foi descoberto quando? 1500. As crianças responderam mais rápido, né, porque está mais fresco na cabeça deles. O Brasil foi descoberto em 1500, ou seja, 512 anos atrás. O Brasil teve a sua dependência proclamada em 1822, ou seja, 190 anos atrás. O Brasil tornou-se uma república em 1889, ou seja, 123 anos atrás. E o Brasil teve sacramentado a sua escolha por um país democrático em 1988, com a promulgação desta Constituição, ou seja, 24 anos atrás. Vocês entenderam bem isso? Foi descoberto em 1500, 500 anos. Tornou-se independente em 1822, né? 160 anos, 190 anos. Tornou-se república há 123 anos e tornou-se definitivamente um país democrático há 24 anos atrás. O cristianismo chegou no Brasil, vocês sabem quando? Que a fé cristã chegou no Brasil? Chegou em 1500. Porque quando Pedro Álvares Cabral veio com a sua esquadra, e ele aportou lá na Bahia de Cabralha, junto com ele vieram os padres. Né? Vieram os padres. E veio um padre, que era o chefe da delegação lá, que se chamava Frei Henrique de Coimbra, que a primeira coisa que ele fez foi rezar uma missa em solo brasileiro. Mandou cortar umas árvores, fizeram uma cruz, fizeram um pedestal de pedra, fincaram esta cruz e rezaram a primeira missa cristã, o primeiro culto cristão, a primeira celebração cristã em solo brasileiro. E o primeiro tema, o tema desse sermão, rezado por esse padre, sabe qual foi? A cruz de Cristo. O tema do sermão, o tema da pregação, o tema da prédica foi a cruz de Cristo, que era sobre a qual vinham os soldados, os colonizadores portugueses para o Novo Mundo. Já o presbiterianismo, esta igreja aqui é uma igreja presbiteriana, não é isso? O presbiterianismo chegou ao Brasil em 1555, junto com os franceses. Os franceses, teve lá, na Europa, teve a reforma da religião. Lutero, não se conformando com algumas coisas da Igreja Católica, separou-se da Igreja Católica e criou a Igreja Luterana.
Depois, Calvino, não se conformando com algumas coisas da igreja luterana, se separou e montou o calvinismo, né? E começam as guerras de religião na Europa. E alguns calvinistas, que a França era um país calvinista, os franceses decidiram, então, perseguidos na Europa, fugir para o Novo Mundo e criar aqui um novo mundo calvinista. Então, os franceses vêm com uma frota de navios, né, bem armada, e tomam o Rio de Janeiro. São expulsos e depois tomam o Recife. Ficam lá um bom tempo. E nesse tempo eles trouxeram junto com eles a fé presbiteriana, o calvinismo. Então o presbiterianismo chegou no Brasil há 457 anos atrás. E aí, depois de todos esses dados, eu faço uma pergunta para os irmãos. Nessa Semana da Pátria que passou, depois de passado todos esses anos de história do Brasil, e diante de todos esses dados que eu dei para vocês, eu faço uma pergunta. Qual tem sido o papel da igreja cristã dentro do contexto da situação nacional? Como nós, igreja evangélica cristã brasileira, somos conhecidos hoje dentro do nosso país? Como você, jovem evangélico brasileiro, é conhecido dentro do seu meio, da sua escola? Como você, homem, como você, mulher, como você, adolescente, é conhecido dentro do meio que você vive? Você é conhecido como alguém que faz a diferença, porque você leva junto com você a pessoa do Jesus Cristo, ou você é mais um na multidão, que se perde aí no meio e só, entendeu? E dilui, né? Como se você jogasse um pingo d'água dentro de um riacho, um copo d'água dentro de um riacho. Você não vê, a água mistura, dilui e desce tudo junto. Não é isso? Então eu faço essa pergunta. Houve um frade franciscano chamado Inácio de Elacuria, que escreveu um livro que até hoje, quando eu falo desse livro, eu fico com o coração fervendo. O nome do livro dele é A Conversão da Igreja ao Reino de Deus, para anunciá-la e realizá-la na história. A conversão da igreja ao reino de Deus, para anunciá-lo e implantá-lo dentro da história. Me impactou muito quando eu vi esse título pela primeira vez, porque eu comecei a pensar, a conversão da igreja. Mas a igreja precisa se converter a alguma coisa, a igreja não é convertida. E quando aí eu digo igreja, novamente eu digo de cada um de nós e de nós todos. Acontece o seguinte, nesse livro, Inácio de Elacuria fala de uma pró-existência de Jesus Cristo. Quando se diz pró, está dizendo algo positivo, para alguma coisa, em prol de alguma coisa. Então ele fala numa pró-existência de Jesus Cristo, que Jesus Cristo, na verdade, foi um indivíduo que viveu para o semelhante. Jesus Cristo não viveu para si. Porque se ele tivesse vivido para si mesmo, ele não tinha morrido por mim nem por você. Que a pró-existência de Jesus, o objetivo da existência de Jesus era sempre o outro, sempre o outro, sempre o outro, sempre pensando no outro. E que enquanto a igreja não for uma igreja que siga este mesmo modelo, ela não pode ser chamada de igreja cristã. Jesus Cristo viveu para o seu semelhante. E se a igreja que se diz cristã não vive para o seu semelhante, ela não pode ser chamada de igreja cristã. Ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos de igreja cristã. Isso era o que dizia Inácio de Elacuria. Este homem foi morto, assassinado, numa guerra em El Salvador por pregar o evangelho. De tempos em tempos, meus irmãos, é preciso que nós sacudamos a poeira que cria na gente. Agora que esse tempo seco aí tem poeira para todo lado, né? A gente vive fechando as janelas, não dá para pôr roupa no varal, não é isso? E de vez em quando a gente tem que dar uma chacoalhada nas coisas para tirar a poeira. A igreja tem que fazer a mesma coisa. A igreja, quando eu digo nós, a igreja, quando eu digo eu, a igreja, quando eu digo você, de tempos em tempos nós temos que dar uma chacoalhada para tirar o pó. Por quê? Porque nós vamos ficando parado. E quando a gente vai ficando parado, a gente vai criando poeira. E quando a gente vai criando poeira, a gente vai ficando com um aspecto feio.
Quando a gente vem para a igreja, ou vai sair, ou vai para algum lugar, a gente não toma banho, porque a gente quer chegar num lugar o quê? Apresentável. Faz a barba, as mulheres passam pintura, né? As meninas passam coisa, né? Fica todo mundo bonito, passa um perfume. Então, de tempos em tempos, nós precisamos fazer isso com a nossa vida espiritual também. Nós precisamos sacudir um pouco a poeira. Sabe por quê? Porque esta é uma igreja presbiteriana. Esta é uma igreja reformada. E o que fez o surgimento da igreja reformada foi uma frase que diz o seguinte: igreja reformada sempre reformando. A igreja reformada não é uma coisa que reformou e parou lá em Lutero, que reformou e parou lá em Calvino, que reformou e parou lá nos reformadores. A igreja reformada, ela está sempre em reforma. Por quê? Porque o mundo é dinâmico. E se nós não resgatarmos esse princípio presbiteriano calvinista, de que a igreja reformada está sempre reformando, nós vamos ficar empoeirados. Vamos ficar empoeirados nesse país, vamos ficar empoeirados nesse bairro, vamos ficar empoeirados nesse continente e não vamos servir para absolutamente nada. Um crente, e quando eu digo crente, eu estou dizendo todos os que creem, né? Porque tem mania de dizer que evangélico é crente, mas o católico também é crente, porque ele crê. O crente, certo, empoeirado, ele não serve para nada. Porque empoeirado está o mundo. E quando você está empoeirado junto com o mundo, você se perde no mundo. Se eu olhar lá e ver um monte de coisa empoeirada, se você entrar num barracão e ver um monte de coisa empoeirada, você consegue enxergar alguma coisa muito bem? Não, você vê tudo meio parecido, porque está tudo empoeirado. Então aquele crente, aquele cristão, aquela igreja empoeirada, se ela não, de vez em quando, não sacudir as suas poeiras, não der uma chacoalhada, não der uma limpada, não passar um espanador, ela vai ficar sendo absolutamente nada na sociedade em que ela está inserida. O reino de Deus foi o tema central do ministério de Jesus. Por isso que este homem escreveu um livro dizendo assim: a conversão da igreja ao reino de Deus, porque ele entendeu que o reino de Deus foi o tema central da pregação de Jesus. A gente faz muito estudo sobre Jesus, mas a gente nunca se toca que Jesus falou de uma coisa só de uma coisa, o reino de Deus. Inclusive quando ele diz lá em Atos 1:3, né, quando escreve lá em Atos 1:3, diz que Jesus ao ressuscitar voltou e ficou 40 dias falando com os discípulos, ensinando os discípulos, é isso? Não é isso que está lá em Atos 1:3? Jesus voltou e ficou 40 dias falando, né? E lá diz o quê? Depois de haver ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos e durante 40 dias falou das coisas concernentes ao quê? Jesus falou da política? Jesus falou da ressurreição? Jesus falou das coisas concernentes a quê? Ao reino dos céus. Ao reino dos céus. Porque esse era o centro da pregação dele. Essa era a preocupação principal dele. O reino dos céus. E ele ficou 40 dias, nós estamos aqui há alguns minutos, 40 dias falando sobre as coisas concernentes ao reino dos céus. E uma coisa interessante, irmãos, o reino dos céus está sempre ligado à questão da justiça. Alguém já parou para perceber isso? Que sempre que se fala em reino dos céus, se fala em justiça. Ou seja, não existe reino dos céus sem justiça. E se nós formos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, 33, está escrito o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino dos céus. E que mais? E a sua? A sua, pessoal? Justiça. E só depois é que as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E a sua justiça. Então, o reino dos céus sem justiça não existe. E você deve estar perguntando aí para mim agora, talvez esteja perguntando para você mesmo aí, sentadinho na sua cadeira, no seu lugar aí, o que é reino dos céus, afinal de contas? Onde é o reino dos céus? Eu poderia dizer para você que o reino dos céus é graça. Porque o reino dos céus é uma experiência que ela nos é dada. Nada que nós façamos, nós vamos ganhar, e nada que nós façamos, nós vamos perder.
Esse conceito de graça é um conceito complicado, porque na nossa cabeça humana, tudo tem uma troca, né? Serei bonzinho com você, se você for bonzinho comigo. Como é que a gente fala com os filhos? Estude, no final do ano eu te dou um presente. Passe de ano, né? Sempre uma troca. Só que com Deus não funciona assim. Com Deus é o contrário. Deus diz assim, toma, já está dado. Mas Senhor, eu fui infiel, perdi. Não, não perdeu, continua, é seu. Agora então eu vou fazer bastante coisa, né? Para conseguir o reino dos céus. Deus fala, não vai adiantar nada. Já está dado, é seu. Então o reino dos céus é graça. Reino dos céus é uma coisa dada. Mas reino dos céus também é confrontação. Quando o reino dos céus chega, ele produz crise. Ele produz confronto. Por quê? Porque o dia que esta igreja decidir buscar o reino dos céus aqui neste bairro, ela vai começar a ter problema. Porque é uma luta entre o reino dos céus e o reino do mundo. E vocês não vão pensando, não, que a luta que Paulo fala lá, que não é contra o sangue e contra a carne, mas contra as potestades das regiões celestiais, sabe qual é a função de Satanás aqui hoje? E sempre, não deixar que o reino dos céus seja implantado nessa terra. Porque enquanto não houver reino dos céus, não haverá justiça. Enquanto não houver justiça, não há reino dos céus. Então, se esta igreja que se chama Mário César, se esta igreja que se chama Comunidade Refúgio, se esta igreja que está em você, de repente decidir, fala, não, agora eu vou buscar o reino dos céus e vou buscar implantá-lo aqui neste bairro hoje, você pode ter certeza que você vai começar a ter problema. Porque reino dos céus, além de graça, é confrontação. Porque o reino dos céus é a nova ordem de Deus. Quando é que começou o reino dos céus? O que João Batista disse lá? Eis que é chegado o reino dos céus. Eis que é chegado o Messias. Jesus Cristo chegou. E depois de Jesus Cristo, tudo passou a ser da velha ordem. Tudo que ficou para trás de Jesus. A história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Não é isso? Tudo que ficou para trás de Cristo é velho. Eis que tudo se fez novo. O reino de Deus exige uma mudança radical. Existe arrependimento. O reino dos céus exige compromisso. O reino de Deus, o reino dos céus é o reino de Shalom, é o reino da paz, é o reino da inter-relação total, é o reino da total harmonia, é o reino do bem-estar, é o reino da paz e da saúde completa, ou seja, é o reino da justiça. O reino dos céus é esperança, o reino dos céus é denúncia. Porque o reino dos céus, para ele estar aqui, é preciso que nós, igreja, denunciemos todo o sistema que escraviza o homem. Por isso que ele é confronto. Porque sempre que nós denunciarmos os sistemas que escravizam o homem, nós seremos o quê? Confrontados pelo sistema. Então o reino dos céus é denúncia também. E aí que eu digo que muitas vezes a igreja tem estado acomodada. A igreja não se incomoda. Pergunto eu, o que nós como igreja temos feito diante da corrupção que graça neste país, não muito longe daqui da cidade de Cambé? Qual é o nosso posicionamento enquanto cristãos com o que a gente tem visto nesse país em termos de corrupção? Eu assisti uma palestra sábado passado, de um grande amigo meu, que é um dos membros do Comitê Olímpico Brasileiro, que estava em Londrina, veio dar uma palestra falando sobre as Olimpíadas e também sobre a Copa do Mundo no Brasil, mas mais especificamente sobre as Olimpíadas que se realizarão aqui no Brasil. Eu fiquei estarrecido, fiquei boquiaberto, e olha que eu já sou bem velhinho, já não me assusto com muita coisa, mas eu fiquei estarrecido de ver a quantidade de dinheiro que se está enterrando para fazer as Olimpíadas aqui. Vocês não têm ideia, irmãos. Não dá nem para falar para vocês. Não dá para falar. Só para vocês terem uma ideia, tem muita coisa, se eu fosse falar sobre isso, eu ficaria aqui há muito tempo, mais de 1 hora. Então, eu vou falar uma coisa só. Estarão aqui no Brasil 10 mil atletas,
15 mil técnicos e médicos e etc, etc e tal. Eu sei que daí um total de 50, 60 mil pessoas, entre repórteres e pessoal do COB, juízes e árbitros, etc e tal. Mais ou menos 50 mil pessoas. Todas as passagens de avião de ida e volta serão pagas pelo Brasil. Os atletas brasileiros que foram competir em Londres agora receberam acomodação e alimentação, que é o combinado. Mas as passagens o Brasil teve que pagar. Todos os países. O atleta vai, você paga a passagem de ida e volta. Chegar lá, ele fica hospedado lá, quem banca é o país que está recebendo. No Brasil, ao contrário, nós vamos pagar todas as passagens. 50 mil passagens de avião, ida e volta. Isso é o mínimo que eu estou falando. Isso é uma coisa pequenininha. Certo? Estão sendo construídos, dentre outras tantas coisas, 4 prédios com acomodação para 3 mil pessoas, top, VIP, Platinum, né? Só para hospedar a imprensa internacional, que também não vai pagar nada. Fala-se em 1 trilhão de reais, ou seja, 1,5 bilhão de dólares que está sendo empregado. E aí você me pergunta assim, bom, isto é bom? Eu não sei. Eu acho que quem tem 1,5 bilhão para empregar em competição, que eu acho legal, eu gosto muito, acho bacana, acho que tem que realizar aqui, mas podia sobrar uns 200 mil para construir um hospital aqui em Cambé, né? Podia sobrar uns 100 mil para construir uma creche aqui, não podia não? Posto de saúde, não podia não? Hospitalzinho aqui, mais na metade do caminho aqui, né? Talvez aqui entre Londrina e Cambé. Contratar mais médicos, né? Dentista, né? Tias para cuidar das assistentes sociais e professoras para cuidar das crianças na creche, né? Dar uma alimentação melhor para as criancinhas que ficam lá na creche, tadinho, enquanto as mães estão trabalhando, né? Aí eu pergunto para os irmãos, isso é justiça? E o que nós estamos fazendo? As obras foram deixadas tudo para a última hora. Por quê? Porque na última hora você tem uma saída jurídica que você diz assim, olha, até para construir um banco ali, eu preciso fazer licitação. Mas se eu deixar para a última hora, eu faço licitação de emergência. Aí na hora da licitação de emergência, eu tenho que pagar o preço que me cobrarem. E posso contratar quem eu quiser, inclusive meu irmão. Então todas as obras foram deixadas para a última hora. Essa história de vir o cara lá da Europa e dizer assim, está tudo atrasado. Foi de propósito. Deixaram atrasar, para ficar mais caro, para poder roubar mais. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos em época de eleição. Em quem nós vamos votar? Nós vamos votar no candidato mais bonito? Nós vamos votar no candidato mais bacana? Nós vamos votar no candidato que me deu uma bolsa de estudo? Ou que deu uma dentadura? Ou que me deu uma casa lá, entrada lá no Minha Casa Minha Vida? Ou eu vou votar em alguém que possa fazer justiça nesse país? Isso tudo nós temos que pensar. Isso tudo nós temos que pensar. Porque Jesus Cristo, por mais que digam que crente não se mistura em política, Jesus Cristo não foi apático e nem indiferente ao que estava acontecendo no tempo dele. Se a gente pega a história de Jesus, nós vamos ver que Jesus passava o tempo todo denunciando as coisas erradas que aconteciam lá. E isso é tão verdade que Jesus Cristo morreu por causa do quê? Por que crucificaram Jesus Cristo? Porque ele estava falando demais. Porque ele estava começando a incomodar o sistema instituído. E fizeram porque diziam assim, crucificaram Jesus Cristo porque ele era Jesus Cristo. Não, não era. Ele falava muito. Porque ele passava todo o tempo dizendo assim, vocês que estão aí dentro dos templos, vocês são os hipócritas, sepulcro caiado, vocês têm que cuidar do pobre, vocês têm que ajudar a viúva. Ah, está incomodando? Vamos crucificar esse cara. Então Jesus Cristo não foi conformado. E eu pergunto, por que é que a igreja cristã evangélica no Brasil hoje é conformada? Por que a igreja evangélica fica calada? Se o mestre ao qual nós seguimos nunca fez isso, muito pelo contrário, fez diferente. A igreja foi chamada para ser sal e ser luz no seu tempo. Mateus 5, 13 e 16 diz o quê? Mas vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, não tiver gosto de nada, como você vai fazer para usar esse sal?
para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado. A igreja foi chamada para ser luz, você foi chamado para ser luz do mundo, você foi chamado para ser luz na sua escola, jovem, você que é pré-adolescente, você que é jovem, você que trabalha, você que faz faculdade, você que vai lá no seu trabalho, você foi chamado para ser luz, você foi chamado para brilhar, porque diz o seguinte, se uma luz, certo, você não pode esconder uma cidade em cima de uma montanha, porque ela brilha muito, e assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam o que você faz e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nós fomos chamados para ser sal e para ser luz. Esse texto que eu acabei de ler, diz que a igreja no contexto atual, na história atual da humanidade, ela precisa ter atitudes concretas, no sentido de fazer que o reino de Deus seja implantado hoje aqui. Muita gente fala assim, o reino de Deus é lá no céu depois que eu morrer. Não, tem uma parte do reino de Deus que é lá, mas tem uma parte que é aqui. E a parte de lá já está pronta, porque nos foi dado por graça. Agora Deus está esperando que nós cumpramos a nossa parte aqui enquanto igreja. A igreja precisa se abrir para fora. A igreja evangélica e seus fiéis, nós não podemos deixar cair no nominalismo, né? Eu vejo muito isso hoje. O que é nominalismo? É quando você fica assim, minha igreja é presbiteriana, a minha é boa, a minha é não sei o quê, a minha é melhor. Ficamos com essa conversa de nominalismo, que a minha é melhor que a sua é melhor que a minha, e nos esquecemos de que todos somos cristãos. Todos somos cristãos. Todos professamos a mesma fé. Todos seguimos o mesmo Cristo. Seguimos de forma diferente. Tem um que hoje mesmo passei lá no Igapó, estava o pessoal batizando lá por imersão, né? Eu fiquei ali olhando. A nossa igreja não pensa nisso, mas achei bacana, achei legal. Achei, beleza, né? Qual o problema? São meus irmãos. São meus irmãos da mesma forma. Então precisamos sair desse nominalismo, né? Nós temos que encontrar alguma maneira de demonstrar publicamente a nossa indignação contra a corrupção política, contra a banalização cultural. Banalização cultural é uma coisa que talvez os irmãos não tenham prestado atenção, mas existem alguns artistas que são formadores de opinião hoje nesse país, que fazem questão, artistas inclusive do sexo feminino, que fazem questão de serem burrinhas, de serem desinformadas, de serem até um pouco ignorantinhas, e todo mundo acha bonito. Todo mundo acha bonito. Falam errado. E as jovenzinhas, nossas filhas, né, as minhas filhas já estão mais velhas, mas as nossas filhas pequenininhas, olham aquelas artistas e acham que aquilo é bonitinho. Acham que falar errado é bonitinho. Acham que se vestir de uma forma não convencional para crianças, né, é bonitinho. Isso é banalização cultural. Um dia a gente escuta axé, no outro dia a gente escuta samba. Daí não escuta mais samba, não vende mais samba, é sertanejo. Aí, quer dizer, o que nós somos, afinal de contas? O que nós somos? E nós temos uma rede de televisão que faz muito bem isso aqui no Brasil. E nós damos audiência para ela quando a gente liga lá. Né? E nós compramos produtos que para vender esse produto o cara sempre põe uma mulher seminua. Eu sou contra isso. Pasta de dente X, aparece uma moça seminua. O que tem que ver a mulher, o corpo da mulher, entendeu? Com venda de pasta de dente. A mulher é extremamente desrespeitada nesse país. A mulher é extremamente tratada como objeto nesse país. Porque para vender uva, eu ponho uma mulher nua. Para vender pasta, eu ponho outra mulher nua. Para vender carro, eu ponho outra mulher nua. Será que aí depois fala assim, o Brasil é um dos países onde a mulher mais é agredida fisicamente? Lógico. Lógico. A visão machista que o homem brasileiro tem é que a mulher está sempre nua por aí. Eu já contei isso uma vez para os irmãos aqui, vou repetir. Eu estudei fora do Brasil durante alguns anos.
E na universidade que eu estudava, me incomodava por demais uma conversa que eu sempre escutava lá, principalmente de peruanos e colombianos. Eles diziam assim, irmão, verdade que lá no Brasil a mulherada... Até um dia que o potinho meu encheu e eu falei para ele assim, olha, só se for no Brasil que você conhece, eu não conheço esse país. Falei, porque lá no Brasil a minha mãe trabalha, a minha irmã trabalha, minha mãe trabalha, as pessoas, as mulheres que eu conheço, as esposas dos meus amigos, todas trabalham, as filhas dos meus amigos, não tem ninguém andando pelado lá, porque a visão que nós passamos para fora do mundo, sabe qual que é? Nós vemos um constante carnaval aqui, todo mundo seminu dançando. E parte, sabe por quê? Porque nós, igreja cristã, não falamos nada. Quando nossos filhos sintonizam certos programas de televisão, a gente não fala nada. Quando nossos filhos começam com certas vestimentas, nós não falamos nada. Eu não sou nenhum, como é que é? Fundamentalista, viu? Mas eu não acho que uma menina de 8, 9 anos precisa se vestir com mini sainha, sabe assim, topzinho. Desculpem, eu não acho. Pode até falar mal de mim e brigar comigo depois, mas eu não acho. Eu acho que criança tem que ser criança, depois se torna pré-adolescente, depois se torna adolescente, depois se torna jovem, tudo na fase certinha. É assim que eu sou. Mas nós temos uma grande apresentadora aí, que todo mundo acha o máximo, que foi a primeira a se vestir, né, e ensinar as menininhas a se vestir de forma sensual. Ah, mas tem muito pedófilo no Brasil. Pois é, tem, né? Também acho. Não basta tirar o pecado do mundo, pessoal. Não basta tirar o pecado do mundo. Nós precisamos recriar a vida nesse país. A igreja precisa se posicionar. E a igreja precisa dizer assim, eu não aceito este tipo de coisas. Eu não aceito a banalização cultural. Eu não aceito a exploração da maliciosa da sexualidade, da sensualidade. Eu não aceito. Eu não aceito que o meu país seja tratado, certo, aí fora, como se aqui dentro a gente fosse um bando de gente que não fizesse mais nada a não ser carnaval. Porque eu, particularmente, nunca pulei carnaval. Eu imagino que a maior parte de vocês nunca pulou também. E nós fazemos parte da população brasileira. A quem pula carnaval não tem nada contra, mas quem pula carnaval é uma minoria da minoria da minoria, que faz parte da escola de samba lá. Aquilo que é passado para fora tem nada a ver. O brasileiro, a mulher brasileira e o homem brasileiro são aqueles que vão se amassando todo dia no trem, no ônibus, entendeu? No táxi, a pé, para poder trabalhar. E trabalham de sol a sol, e bancam sua vida, e pagam sua prestação. Esse é o verdadeiro brasileiro. E a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa se posicionar contra programas de televisão, certo? Que diminuem e desmerecem a figura da mulher. Novelas que diminuem e desmerecem a família. Porque lá na novela agora, eu não assisto novela, mas eu estou sempre ligado. Eu estou sabendo que tem uma novela aí, que tem um cara que tem acho que 2 ou 3 mulheres. Não é isso? Eu não assisto novela, mas eu já escutei isso. E a gente assiste. E a gente acha legal. E a gente acha bacana. Para mim não faz diferença nenhuma, porque eu já sou adulto. Mas e para as crianças? Você chegar para mim e dizer assim, olha, isso aqui é uma ficção, como a Globo sempre diz, né? Isso aqui é uma ficção, isso aqui não existe, isso aqui é um teatro, né? Tudo bem, eu entendo isso, você, na sua adultez, entende isso. Mas será que uma mocinha de 8, 9, 10 anos entende isso? Um menininho de 8, 9, 10 anos entende isso? Será que ele vai saber que isso não é certo? Então cabe a quem? Cabe à igreja. A igreja é que tem que dizer assim, não. E hoje nós temos lá no Congresso alguns políticos que eu considero muito, dentre eles, vou até citar o nome, que não é daqui do Paraná, é o senador Magno Malta, certo? Que estão lá lutando para não deixar passar certas leis, que estão lá no Congresso para serem aprovadas, estão lutando para que essas leis não sejam aprovadas, porque são leis que vão colocar em xeque a figura da família, a figura da mulher, a figura do homem, enfim, estão lá, esses caras estão lutando, e eles estão lá, e nós precisamos estar aqui, porque eles estão lá fazendo o papel deles, e nós estamos fazendo o nosso aqui em Cambé, aqui no Ana Rosa, estamos fazendo. No nosso serviço, nós temos deixado claro a nossa posição. Esses dias uma pessoa me disse assim, eu não sei, uma mulher, né? Não vou falar o nome. Então, vocês não conhecem, mas não vou falar o nome. Me disse assim, eu tenho, separada, né? Disse assim, eu tenho tanto problema, os homens ficam só chavecando, né?
Fala assim, não seria porque você não está se comportando direito? Porque se você deixar sua posição clara, certo? De quem você é, ninguém vai ficar chavecando você. Toda vez que eu estou lá, alguém vem e me convida para ir no centro espírita. Eu falei, gozado, ninguém convida. Sabe por quê? Porque eu deixo bem claro, eu sou servo de Jesus Cristo. Eu não preciso brigar com ninguém, nem deixo de conviver. Tenho muitos amigos espíritas, inclusive pessoas que eu gosto muito. Mas a sua fé é uma, a minha é outra. Não misturemos as coisas. Mas todo dia o cara vem, o vizinho vem, no outro dia vem, não sei o que. Então você está precisando chegar para as pessoas, olhar nos olhos delas e dizer assim, sou seguidora de Jesus Cristo. Sou servo do Deus Altíssimo. Não concordo com certas coisas que estão aí. Vivo neste mundo, mas não concordo. Não me conformo com o presente século. Não foi o que nós lemos lá? No verso 2? Mas não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. As nossas mentes estão ficando poluídas. Por quê? Porque você liga a televisão, é bandalheira, é roubalheira, é sacanagem. Aí você desliga e liga outro canal, é a mesma coisa. Aí você entra na internet, é a mesma coisa. Aí você vai ouvir as letras das músicas, é a mesma coisa. Então nossa mente está ficando poluída e nós não estamos conseguindo renovar as nossas mentes. E isso está fazendo com que o reino de Deus cada dia esteja mais longe de ser implantado. E com a não implantação do reino de Deus também não é implantada a justiça nesse país. E nós estamos convivendo com a violência, estamos convivendo com a insegurança, como se fosse uma coisa normal. É preciso que a igreja de Deus chacoalhe de tempos em tempos a poeira que está em si. Uma nova terra, habitada por novos homens e novas mulheres. Este é o grande desafio dos cristãos desse novo século. Esta é a grande tarefa onde o cristianismo vai poder continuar sendo alguma coisa que faz diferença. No meio de um reino lotado, encharcado de trevas e de pecado que escraviza o ser humano. O grande desafio da igreja é transformar esse século. Mas para transformar esse século, a igreja precisa renovar a sua mente e dizer não. Não. Não assisto esse programa. Não compro este produto, não assisto esse tipo de coisa, não cultuo esse artista. Não. Mas todo mundo faz, eu sei, mas eu não. Mas você é bobo, isso é escutar de monte. Você é bobo, você é retrógrado, você é atrasado, você é isso, você é aquilo, entendeu? Não. Porque quando o mundo precisa de uma ajuda, sabe quem que ele busca? Aquele amigo seu, quando está em crise, sabe quem que ele busca? Sabendo que você é cristão? É você. É você que ele busca. É você que ele busca, ou eu estou enganado? É sempre a gente que eles vêm atrás, por quê? Porque eles sabem que nós temos o quê? Uma mensagem. Então a igreja precisa sacudir a sua poeira. Não vos conformeis com o presente século, mas renovai-vos, mas transformai-o pela renovação das vossas mentes. Que pátria, que igreja que esta pátria necessita? Nesta semana da pátria, eu não vou ter nenhum medo de dizer isso. A igreja que a pátria necessita é uma igreja cristã que faz diferença. Uma igreja cristã que segue estritamente os ensinamentos daquele que um dia vai voltar. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém?